Benedita, obrigado pelo dia do professor aí, pelos parabéns. Valeu, muito obrigado. É hoje, né? O feriado ficou para amanhã, mas é hoje. Então, bom dia, pessoal. Deixa eu só já começar aqui dando uma olhada só num negocinho rápido. É o seguinte, a gente, como eu falei na aula passada, né? Ficou até gravado, tem gente que tem que assistir às aulas. Não assistir aqui ao vivo, tem que assistir lá no YouTube. Eu não coloquei a apresentação lá ainda, né? Nossa apresentação da aula, porque a gente não terminou. Quando a gente terminar, que nem eu falei na aula passada, aí a aula do PowerPoint vai para lá, certo? Então, por isso que a aula da semana passada ainda não está postada. A gente vai terminar hoje e a gente vai falar sobre a prova, né? Eu vou corrigir aí algumas coisas da prova com vocês e terminar a aula que a gente começou. Só um instantinho. Então, pronto, vamos lá. Então, gente, é o seguinte, aqui a gente vai continuar falando, né, dos nossos métodos de conservação, tá, dos alimentos. A gente falou sobre métodos de conservação na aula passada, que eram baseados no calor, para que o método de conservação acontecesse, e hoje a gente vai falar os métodos de conservação relacionados ao frio, tá? Só que aí, né, antes da gente começar, eu queria dar os parabéns para a Carol. Então, a Carol hoje está fazendo aniversário, né, Carol? No dia do professor. Então, meus parabéns, Deus abençoe, tá? Ana Caroline. Também a Riviane, que faz aniversário essa semana, e o Emanuel, que faz aniversário essa semana também. Então, os três que fazem aniversário essa semana, meus parabéns, especificamente a Carol, que está fazendo hoje, né? E está aqui na aula, 7h38 da manhã. Então, muito bem, certo? Meus parabéns, Deus abençoe vocês. Então, falando, né, sobre esses métodos de conservação, a gente hoje vai falar sobre os métodos de conservação relacionados ao frio. Então, deixa eu já colocar aqui. Pronto. Pronto. A gente hoje vai falar sobre os métodos de conservação pelo frio, tá? Gente, só lembrando uma coisa. A nossa primeira aula prática, ela vai ser no dia 29, tá? 29 de outubro, é daqui a 15 dias. Tá? A gente vai para o laboratório, tá? Lá na unidade 1, na Conselheira Estelita, normal, laboratório de análises clínicas 1, que fica no primeiro andar. Tá? Então, nossa primeira aula prática vai ser no dia 29 de outubro. Então, já marquem aí. Eu vou colocar lá no Moodle, mas vai ser dia 29 de outubro. No laboratório de análises clínicas. Bom, 29 de outubro. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos aí pelo dia do professor também, tá? O dia do professor é o dia que a gente mais trabalha. Mas é isso mesmo. Bora lá. Então, pessoal, é o seguinte. Quando a gente está falando de conservação, nem a gente falou na aula passada, a gente tem finalidades diferentes, tá? Quando a gente quer conservar um alimento. Primeiro, que essa conservação dos alimentos, ela tem, vocês viram, né, várias situações que elas podem ser necessárias a gente utilizar. Desde aquelas situações em que a gente faz a conservação em casa, para os alimentos que a gente mesmo está consumindo, como comercialmente, naquelas situações em que, por exemplo, a gente quer enviar um alimento para outro país, exportar, ou se você trabalha
numa unidade de nutrição e você sobrou alimento, e aí você quer fazer algum outro tipo de alimentação no outro dia, a gente tem objetivos e finalidades quando a gente está falando em relação à conservação dos alimentos, tá certo? E aí a gente viu que na conservação do calor, pelo calor, a gente tem várias metodologias, várias técnicas que a gente pode utilizar para que essa conservação faça com que o alimento consiga chegar na nossa mesa de uma forma sem perdas, né, significativas, sejam essas perdas nutricionais, de qualidade microbiológica ou sensoriais, já que, inclusive, nós falamos que as modificações sensoriais e nutricionais que ocorrem em alimentos submetidos a tratamento térmico podem ser alterações na cor, no sabor, na textura, nas propriedades nutricionais, o aparecimento de substâncias coloridas, como nas reações de caramelização e escurecimento, a desnaturação de proteínas, a perda de vitaminas, principalmente aquelas vitaminas hidrossolúveis, né, que muitas vezes, quando a gente está fazendo um procedimento no calor, em que esse procedimento ele acontece com base na água, essas vitaminas elas acabam passando para a água, e aí a gente vai ter a perda dessas vitaminas. Então, a gente tem que manter o máximo possível das características nutricionais, sensoriais e microbiológicas daquele alimento, tá? As microbiológicas, obviamente, que a gente quer que elas sejam com o menor risco possível, já que a gente não pode ter nenhum tipo de alimento que seja isento, né, de risco. Então, a gente minimiza esses riscos o máximo possível. E só relembrando, quando a gente está falando de controle microbiológico, quando a gente está falando da parte em que eu quero diminuir qualquer tipo de risco relacionado ao alimento, eu vou desde o momento da sua produção, passando pelo armazenamento, passando pelo transporte, até chegar na casa do consumidor. Então, envolve, né, todo o processo de produção que está desde o campo até a casa da pessoa, tá certo? Então, isso tudo tem que ser envolvido. E aí, não existe, né, maneira mais clássica de a gente conservar atualmente os alimentos do que pelo frio. Afinal de contas, né, quando nós temos energia elétrica na nossa casa, um dos primeiros equipamentos que a gente compra, eu não posso dizer que todo mundo tem, porque a gente sabe que tem uma parcela da população que não tem condições de ter, mas o primeiro eletrodoméstico que toda casa compra, né, é uma geladeira. Então, a geladeira, o fundamento da geladeira é exatamente para que a gente tenha a conservação dos nossos alimentos através do frio. E essa conservação, pessoal, leva em consideração a temperatura, obviamente, né? Porque ela é um dos fatores extrínsecos mais importantes na atividade bioquímica dos micro-organismos. Pessoal, quando a gente está falando, né, de conservação pela temperatura, é claro e evidente, é clássico, até para a gente mesmo, quando a gente viaja, por exemplo, para um lugar frio, a gente sabe, né, que se a gente está nesse lugar frio, a gente demora um pouco mais para acordar, para fazer as coisas do nosso dia a dia. Você se levantar para fazer suas tarefas diárias num lugar frio é complicado, né? Eu que o diga, que eu sou super preguiçoso, eu adoro dormir. Para mim, essa história aí que inventaram de que a pessoa tem que dormir 8 horas por dia é mentira. Para mim é 10, assim, é o ponto tranquilo. Apesar de eu não dormir nem 6, né, por dia, mas se me deixasse eu dormia até amanhã, mas eu já morei em Porto Alegre e era assim, e Porto Alegre é um lugar que metade do ano é um calor insuportável e metade do ano é um frio desgraçado. E aí, na época que eu tinha que acordar para ir para a faculdade e tava um frio danado, eu pensava 3 vezes, né, em ir para a aula. Juro a vocês. Imagine se fosse aula online, meu pai.
Como é que não ia ser? Né? Aula remota, é porque eu tinha que ir andando para a faculdade, mas é um sacrifício. Então, isso é natural para todos os organismos. Tanto para a gente, quanto para os micro-organismos também. Então, por exemplo, quando a gente está com a temperatura diminuída, naturalmente, o nosso metabolismo ele também diminui. Tá? E aí, esse metabolismo diminuído, para a gente, não tem um processo muito, uma mudança muito grande, porque nós somos meotérmicos, ou seja, a gente mantém nossa temperatura ali da casa dos 36,5 sempre. Mas para os micro-organismos não são assim, tá? Os micro-organismos, eles não conseguem manter uma temperatura, então eles são baseados na temperatura que eles se encontram. Por conta disso, quando a gente está em temperaturas mais baixas, a gente diminui o metabolismo desses micro-organismos ao ponto, às vezes, de praticamente zerar esse metabolismo. E quando você diminui o metabolismo, algumas características microbianas que não são tão importantes, elas vão sendo deixadas de lado. Por quê? Porque já que o metabolismo está baixo, o micro-organismo ele tenta gerar energia para aquilo que para ele é essencial, ou seja, a sobrevivência dele. Então, nesse caso, quando a temperatura está baixa, a gente previne ou reduz a multiplicação dos micro-organismos, a atividade das enzimas microbianas, como é o caso de proteinases, que quebram proteínas, e lipases, que quebram lipídios, além de reduzir a germinação de micro-organismos esporulados, que a gente viu no Clostridium botulino, que a gente viu no Clostridium perfringens, que a gente viu no Bacillus cereus, tá? Então, ou seja, o metabolismo do micro-organismo ele está tão baixo, o que acontece? Ele não se multiplica mais, ou se multiplica muito lentamente, tá? Além de que algumas enzimas microbianas deixam de ter função. Então, nesse caso, a gente já vê que a conservação pelo frio, ela é uma conservação que funciona, ele é um tipo de conservação que faz um sentido teórico, tá? E aí, nesse caso, quando a gente está falando desse tipo de conservação, ele é um mecanismo de controle microbiano, pessoal, que quanto mais baixa for a temperatura, mais reduzida vai ser a ação química, enzimática e o crescimento microbiano. E aí, não necessariamente eu digo que as bactérias elas param de crescer, elas param de se multiplicar, mas o ritmo desse crescimento, ele é muito mais lento. Então, por conta disso, tá ok, Benedita, sem problema. Por conta, ela assiste Carol, se você cair, tá? A gravação vai estar lá para vocês, disponível. Essa temperatura, ela é num ritmo muito mais, faz com que a multiplicação seja num ritmo muito mais lento. Por isso que um alimento, quando ele está armazenado fora da geladeira, ele dura muito menos do que quando ele está armazenado dentro da geladeira, tá? A finalidade é exatamente essa. E aí, vamos lá saber quando é que esses alimentos têm uma indicação de tratamento pelo frio. Vai depender do tipo de alimento, da constituição daquele alimento, do que ele é constituído, e da composição química daquele alimento. Por exemplo, se eu estou falando de tipo de alimento, tem alguns alimentos que não têm necessidade de eu fazer conservação pelo frio. Por exemplo, aqueles alimentos que a gente diz que eles são liofilizados. O que isso significa, pessoal? A liofilização, ela é um método de conservação dos alimentos que transforma o alimento em pó. Então, por exemplo, se eu tenho leite e eu transformei esse leite em pó, né? O leite líquido, leite em pó, leite líquido, né? Eu transformei esse leite em pó, ele não tem mais necessidade de ser guardado na geladeira. Por quê? Porque eu já mexi com um fator intrínseco daquele alimento, que é a atividade de água. Eu retirei toda a água daquele alimento, que se tornou inviável o crescimento microbiano naquele pó. Então, por conta disso, não há necessidade de eu colocar no frio,
já que eu não tenho micro-organismo lá dentro, porque eles não conseguem se multiplicar sem a água presente, tá? Além disso, eu tenho que pensar também no tempo requerido para a conservação, quanto tempo eu quero deixar aquele alimento conservado, sem que haja perda do seu valor nutritivo, das suas características sensoriais e a diminuição do peso daquele produto. A gente vai ver aqui que existem tipos de conservação de alimentos em que a gente pode ter perda sensorial, tá, no alimento. E a gente tem também algumas perdas nutricionais por conta do congelamento. Então, essas perdas nutricionais por conta do congelamento, elas podem acontecer. E aí eu vou ensinar vocês aqui, né, em relação a como é que a gente tem que trabalhar no congelamento, ou na manutenção do congelamento, na realidade, daqueles produtos que a gente compra no supermercado, congelado, e a gente tem que levar para casa, tá certo? Vamos lá? Ó, vamos falar primeiro da refrigeração. Refrigeração, pessoal, ela é aquela famosa temperatura de geladeira. Então, refrigeração é temperatura de geladeira. É aquela temperatura que ela é acima do ponto de congelamento. Ela vai entre 0 a 10 graus. Porém, certo? Lembrem, geralmente a temperatura de uma geladeira, ela varia entre 2 e 8 graus. Entre 2 e 8 graus é uma temperatura de variação de uma geladeira. Nesse caso, quando a gente guarda um produto dentro de uma geladeira, ele tem um tempo de validade que varia mais ou menos de dias a semanas, dependendo de alguns fatores. Por exemplo, outros métodos, outros fatores que estão envolvidos. Então, fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos. Então, fatores intrínsecos. Se eu tenho um alimento que tem uma atividade de água maior, provavelmente ele vai demorar somente alguns dias na geladeira, né? Ele não vai conseguir se manter por semanas. Se eu tenho um alimento que ele tem uma atividade de água menor, então ele ainda consegue se manter um pouco mais na geladeira. Se eu tenho um alimento com pH mais baixo, ele se mantém mais tempo. Se eu tenho um alimento com pH mais alto, ele se mantém menos tempo. Se eu tenho um alimento com uma microbiota muito grande, ele se mantém menos tempo. Se eu tenho um alimento que tem poucos micro-organismos presentes naquele alimento, ele se mantém mais tempo. E, né, também a gente tem que levar em consideração que se eu tenho um alimento com alta carga nutricional, um alimento que é extremamente nutritivo, ele se mantém menos tempo, porque ele estraga antes, do que um alimento que é um pouco menos nutritivo, que ele demora mais tempo. Então, a gente vai tendo aí algumas variações, tá? Inclusive, por exemplo, na quantidade de açúcar. Doces dentro de geladeira se mantém muito mais tempo do que outros alimentos. Doce que eu estou falando é sobremesa. Se você faz um pudim, por exemplo, ele dura uma eternidade dentro da geladeira, do ponto de vista microbiológico, né? Porque tem tanto açúcar, a osmolaridade dele é tão alta que os micro-organismos não conseguem crescer, certo? Então, tem essas variações. A gente usa para uma conservação básica com uma conservação temporária. Ninguém coloca um produto na geladeira para que ele permaneça eternamente conservado, tá? Isso aí não existe. A gente não vai ter esse tipo de finalidade. Aí a gente vai para o congelamento, que é o que a gente vai ver depois, certo? E aí, nesse caso, se eu quero ter uma conservação temporária, eu posso ajustar aquela temperatura de refrigeração com outros fatores que podem ser utilizados na conservação dos alimentos. Por exemplo, utilizar uma embalagem a vácuo. Essa embalagem a vácuo, pessoal, ela vai facilitar a conservação do alimento. Por que motivo? Quem é que pode me ajudar aí? Por que com embalagem a vácuo ela ajuda na conservação? Então tá aí, Benedita já matou a primeira charada. Não tem oxigênio, tá? Então o fato de eu não ter oxigênio dentro da embalagem, eu vou fazer com que o alimento seja conservado de que forma, Benedita?
Completem aí o fato de não ter, de ter vácuo faz com que não tenha oxigênio. E aí? Beleza, o vácuo ele não tem oxigênio. Mas por que não ter oxigênio facilita na conservação dos alimentos? O oxigênio, ele oxida, né? Só que, beleza, do ponto de vista sensorial, ok. E aí o Matheus completou, por causa das bactérias aeróbias. Então, essas bactérias aeróbias, elas não suportam, quer dizer, a bactéria aeróbia, ela tem necessidade da presença de oxigênio, as aeróbias estritas. Ou seja, ou tem oxigênio, ou ela não sobrevive, porque ela utiliza o oxigênio nas reações metabólicas do corpo dela, tá? Então, essas reações metabólicas que a bactéria utiliza o oxigênio, deixam de existir. Então, elas morrem. Então, por isso, a gente pode fazer uma embalagem a vácuo para complementar a refrigeração. Professor, mas se eu tenho uma embalagem a vácuo, como o Matheus disse aí, e aí as bactérias aeróbias, que são a maioria, não crescem, não se multiplicam, morrem, por que eu ainda tenho que colocar na geladeira? Por que isso ainda aumenta ainda mais o meu período de conservação? Bora lá, cadê o resto das people aí? Flávia, Gabi, Geraldo, Cleiton, Luane, Luísa, Natália, Priscila, Sara, Vicente, Matheus também. Beleza, as bactérias aeróbias não vão se multiplicar. Mas aí sobram quem? As anaeróbias, que são, em alguns casos, bem mais graves, né? Então, tem o Clostridium botulino, tem o Bacillus cereus, quer dizer, Clostridium botulino, Bacillus cereus não. Tem o Clostridium botulino, que é anaeróbio. Então, nesse caso, eles ainda podem continuar se multiplicando. Na realidade, a embalagem a vácuo, eu posso favorecer o crescimento do Clostridium botulino. Então, eu junto, coloco na geladeira, tá? E aí, isso vai manter microbiologicamente falando. A Benedita está dizendo, sem falar que mantém a textura, sabor, cor, exatamente, porque a gente vai evitar a degradação do alimento pelas enzimas que esses micro-organismos produzem. Então, a gente mantém cor, mantém textura, mantém sabor, agora não por um período de tempo muito elevado. A gente vai começar a perder essas características, tá? Além disso, a gente tem a salga e a defumação, que também são métodos de conservação que podem ser utilizados juntos, né, da refrigeração, por conta do aumento desse tempo de geladeira, ok? E aí, pessoal, quando a gente está falando em relação à refrigeração, mantém a qualidade original do alimento até o ato da sua ingestão, transporte, transformação industrial ou submissão a outros processos de conservação. E aqui, vamos lá conversar sobre uma coisinha, tá? Porque, pessoal, vocês provavelmente já viram, na casa de vocês provavelmente tem, qual é exatamente isso, Matheus, que eu vou falar. Qual é, por exemplo, quais são os locais ideais para a gente guardar alimentos na geladeira, tá? Atualmente, isso não é uma regra. Por que isso não é uma regra? Porque muitas geladeiras atualmente já trabalham com algumas maneiras e alguns métodos de determinar a temperatura de alguns locais da geladeira específicos. Então, por exemplo, hoje já tem geladeira aí super moderna que na própria parte de cima as gavetas têm temperaturas diferentes. E aí, aquelas temperaturas diferentes, elas já vêm definido qual é o tipo de alimento que é ideal você colocar naquele lugar. Agora, quando a gente vai trabalhar em relação
geladeiras comuns, né, aquelas que a gente geralmente já tem em casa, onde é, e aí vamos falar de realidade, tá? Aonde é que vem o local específico para a colocação, por exemplo, dos ovos? Onde é que a gente encontra? Porque vem o localzinho, né, para a gente colocar. Nas geladeiras mais antigas, venham na porta. Como o Matheus falou aí, a Benedita está dizendo, antes era na porta, agora é dentro. Por que que antes era na porta e agora é dentro da geladeira? A porta é errado se guardar ovo na porta? Por que que foi trocado? Não é que na porta, preste atenção, não é que na porta tenha variação de temperatura. Na porta ou em qualquer parte da geladeira vai ter variação de temperatura. Tá gaiatinho, né, Matheus? Na porta ou dentro da geladeira, em qualquer lugar, tem uma variação de temperatura, tá certo? Porém, na porta ela tem muito mais. A porta da geladeira, pessoal, quando você abre, ela rapidamente vai para a temperatura ambiente. Então, nesse caso, a gente tem uma variação muito grande de temperatura. E aí a gente não pode guardar na porta alimentos que possuam risco microbiológico de causar doenças, como é o caso dos ovos. Então, os ovos, eles têm o problema da salmonela, entenderam? Salmonela, né? Tem o risco na porta de o desenvolvimento dessa bactéria por conta dessa grande variação de temperatura. E aí a gente não coloca mais, a gente coloca dentro da geladeira, na parte de cima. Aquela prateleira central, tá? Bem no meio da geladeira, é onde atinge a temperatura menor. Então, Matheus, o que eu vou colocar lá, naquela parte da geladeira? Aqueles alimentos que alguém falou aí, cadê? Que tem mais atividade de água, que vão precisar ser consumidos mais rapidamente, tá? Então, isso daí são os alimentos que a gente coloca lá. Carnes, que vão ser utilizados no mesmo dia ou no outro dia. É o local onde a gente faz o descongelamento dos alimentos, certo? A gente vai falar depois. E aqueles alimentos que eles não são muito sensíveis. Como assim sensíveis? Ao ponto de se desidratarem, perderem coloração ou murcharem por conta de temperatura muito baixa. Na gaveta, a gente coloca os alimentos mais sensíveis, como, por exemplo, vegetais folhosos, como alface, rúcula, espinafre, coentro, cebolinha. Então, nesses locais, a gente coloca esses vegetais folhosos nos gaveteiros. Então, professor, o que eu coloco na porta da geladeira? Na porta da geladeira, a gente coloca refrigerantes, produtos que já passaram por outro processo de conservação. Então, você coloca refrigerante, você coloca tempero, se você quiser, você coloca mostarda, produtos industrializados, tá? Então, geralmente, isso você coloca na porta, porque você não vai ter muito problema. Leite, depois que você abriu a caixa de leite, na parte central da geladeira, que é a mais fria, ok? E aí a Flávia está perguntando, e quem nem coloca o ovo na geladeira, é errado? Infelizmente, Flávia, aqui no ambiente que nós vivemos, sim, tá? Como eu gosto de cozinhar e eu sei, né, que tem receitas que a gente não pode utilizar o ovo frio, quando você for utilizar nessas receitas, você tira um pouquinho antes para deixar ele voltar à temperatura ambiente, tá? Mas o ovo, na nossa temperatura, aqui do Ceará, a gente tem que colocar na geladeira sim, porque a gente atinge facilmente aí uma temperatura de 31, 32, dependendo do local, 33, 34 graus. Então, a gente não pode deixar do lado de fora, porque é a temperatura ideal para a multiplicação microbiana. Né? Então, a gente está ali naquela zona de perigo que a gente falou na aula passada. Beleza? Então, essa é mais ou menos a conformação do que a gente tem que colocar dentro da nossa geladeira.
E aí essa refrigeração, ela é utilizada imediatamente, após a colheita, por exemplo, de vegetais ou a morte dos animais. Então, se eu estou, por exemplo, num abatedouro, logo após o momento em quando o animal foi abatido, ele já tem que ir para a refrigeração. Os vegetais foram colhidos, ele vai para a refrigeração. E um ponto que eu vou falar para vocês. Quando a gente compra esses vegetais, principalmente, pessoal, cheiro verde, né, que é cebolinha e coentro, salsinha, até alface também, a gente tem o costume de lavar e colocar na geladeira, né? Qual é o ideal? É lavar e colocar na geladeira. Mas por que, Matheus? Porque no mercantil, a maioria são refrigerados. Os que não são refrigerados, a gente coloca sem ser na geladeira no mercantil, porque ele é um produto de transição. Ou seja, desculpa, ele é um produto que ele não fica ali armazenado muito tempo. Ele é um produto que se coloca e se vende, tá? Mas na casa da gente, a gente deixa sob refrigeração. Agora, o ideal é que ele fosse colocado sob refrigeração quando ele não tivesse ar-condicionado no mercantil, tá? Então, mercantil que não tem ar-condicionado, que é quente e tal, o ideal seria numa refrigeração. Então, a gente tem, né, a Benedita respondeu aí, Benedita tá sabendo tudo aí da dona de casa. Que eu tive que aprender, né? Que eu fui morar sozinho, tive que aprender também a ser dono de casa. Então, quando a gente compra esses vegetais folhosos, o ideal na nossa geladeira é que a gente tenha um espaço separado para eles, que eles não tenham contato com outros alimentos e que a gente só lava quando vai consumir, tá? Então, tem gente que lava assim que chega do mercado, lava e guarda. Por que que isso não é ideal? Você lavar e guardar. O ideal é que você guarde e depois, quando for consumir, você lava. Cheio de coisa aqui que a gente às vezes faz errado, né? Eu já estou dizendo qual é o correto, mas por quê? Porque, obviamente, né? Se eu estou lavando e colocando dentro da geladeira, eu estou aumentando, não é a atividade de água, tá, Sara? Porque o que é a atividade de água? É a composição da água no alimento. A atividade de água é um fator intrínseco. O alimento já tem. Eu estou aumentando a umidade, que é um fator extrínseco, certo? E aí eu posso, por exemplo, colocar um papel toalha, né? Papel toalha, como a Benedita está falando aí, na tampa. Posso colocar um papel toalha, né? Antes depois que lava, sei lá o que, colocar pelo menos para dar uma enxugada, se você quiser lavar. Porém, certo? Se você lava e guarda na geladeira, murcha. E se for o caso, por exemplo, de vegetais como cebolinha, coentro, eles estragam super rápido. Eles começam a formar, né, como se fosse um muco, tá? Como se fosse, não, é um muco, que aquele muco ali nada mais é do que resultado da degradação microbiana e das enzimas daqueles alimentos por conta da alta umidade, certo? Então, o ideal, guarda na gaveta, vai utilizar, tira, coloca no hipoclorito, na forma como você lava, deixa um tempinho, seca e utiliza, tá? Então, isso é o ideal para a gente fazer na refrigeração. E se, por exemplo, você está colhendo vegetais ou abatendo animais e você atrasa algumas horas na colocação da refrigeração, isso pode ocasionar perda na qualidade do produto. A gente tem que tomar cuidado com isso. E a temperatura utilizada na refrigeração, ela é de grande importância para a conservação do produto, que só para vocês terem uma ideia, se eu guardo alguns alimentos numa temperatura comum de refrigeração, que são 5 graus, mais ou menos, esse alimento ele pode ser conservado até 5 dias, a maioria, uma média. Mas se eu deixo a 15 graus,
esse mesmo alimento, em 24 horas, ele já pode se deteriorar, certo? Só porque eu aumentei 10 graus aí na temperatura de conservação. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. E eu tenho que ver que a temperatura de refrigeração, ela deve sim ser seguida. A temperatura de 15 graus é super fácil de eu atingir quando eu estou numa casa com muita gente e eu guardo algum alimento na porta da geladeira. Casa com muita gente, a porta, ó, fica só abrindo e fechando, tá? Então, ela fica na faixa dos 15 graus, fácil, fácil. E aí, a maioria dos micro-organismos, como a gente já sabe, a temperatura de crescimento mínima é em torno de 10 graus. Então, nesse tipo de alimento, quando ele está refrigerado, os micro-organismos mesófilos, ou seja, aqueles que gostam de temperatura média, que é a maioria dos patógenos, não se multiplica, tá? Já os micro-organismos psicrófilos ou psicotróficos, eles se desenvolvem entre 0 a 7 graus. Então, nesse caso, eles vão se multiplicar dentro da geladeira. Só que os micro-organismos psicotróficos, raramente eles causam doença. O problema deles é estragar o alimento, tá? Não é causar doença, é estragar o alimento. O grande problema é esse. A Luísa está perguntando, prof, então, não lava quando chegar, só lava quando for usar. Exatamente, Luísa, exatamente. Tá? Agora, uma coisa importante, como você não vai lavar aquele alimento, o que você vai fazer? Você vai deixar esses alimentos todos separados num determinado local, para que eles não contaminem outros alimentos que estão na geladeira, tá? Então, você não vai misturar essas folhagens que não foram lavadas com, por exemplo, no mesmo local, vou dar uma exagerada, né? No mesmo local que você está guardando a carne, certo? Você não vai fazer isso, beleza? Já os micro-organismos, como os patógenos, né? Yersinia enterocolítica, Listeria monocytogenes e Clostridium botulinum, conseguem se desenvolver em temperatura de refrigeração, lentamente, mas ainda conseguem, são exceções, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado também quando está na refrigeração. E aí, para vocês conhecerem, ó, produtos como, por exemplo, pescado, produtos manipulados crus, quando eu estou numa temperatura de 4 graus, ele dura 24 horas. Então, vejam que peixe é algo extremamente difícil de conservar, tá? E aí, pessoal, um erro que a gente vê muito em supermercado relacionado a peixe, qual é? Vocês veem como é que os peixes no supermercado, eles ficam armazenados, não veem? Como é que eles ficam armazenados no supermercado? Eu já digo que é errado. Peixe. Eu acho que é naquelas pilhas de gelos, só que tudo aberto, né? É, mas na realidade, André, não precisava ser fechado. Pode ser aberto. Só que como é que tem que estar o peixe? Como é que tem que estar o camarão? Como é que, Benedita aí, que hoje está respondendo tudo, quando a gente vai no supermercado, como é que o peixe está? Aí você sabe, que eu tenho certeza que tem uma parte do povo aqui que faz supermercado. Não costumo comprar peixe. Se livrando da resposta, né? E aí, gente? Matheus, Luísa, e aí, como é que a gente vê? Meu povo, não é possível que vocês não tenham ido no supermercado e não tenham visto o peixe lá. Compra direto do pescador, né? Vocês estão ganhando demais hoje. Gente, o peixe, ele tá em cima de uma cama de gelo. É ou não é? Camarão também. Tem um negócio lá bem grande, de ferro, de alumínio, sei lá o quê. Tem um monte de gelo em escama e o peixe está em cima. E o camarão está em cima. Por que é errado? Foi quando voltar às aulas práticas eu vou querer, tá? Um ariacózinho lá direto da Vila do Mar. Então, gente, ele tá de graça hoje.
Então, pessoal, ele fica em cima do gelo. Isso não é ideal, porque só para vocês terem noção, a temperatura máxima de armazenamento de pescado, ele é 4 graus. A temperatura máxima é 4 graus. Pode até ser que aquela região do peixe que está em contato com o gelo, ele fique a menos de 4 graus. Mas a parte de cima do peixe não fica. A parte de cima do camarão não fica. Então, o pescado, ele tem que ficar completamente dentro do gelo, tá? Ele não pode ficar com a parte fora do gelo. Ele tem que estar dentro do gelo, certo? Então, por isso que é equivocado a forma de armazenamento que a gente tem hoje. Por que que, por exemplo, a gente, quando vê filme, sei lá, que tem de pesca, ou os jangadeiros daqui, quando vão, passa 3, 4, 5, 10 dias no mar, por que que a gente... por que que o peixe consegue se manter? Porque nos barcos pesqueiros mais tradicionais daqui não tem freezer. É gelo que leva naquela parte de baixo, né, do porão da jangada. Porque ele coloca o peixe, depois de pescado, numa salmoura, né, e joga gelo em cima, tá? Se ele colocar simplesmente, tá lá o gelo, e bota o peixe em cima, o peixe nem chega aqui para o Matheus comprar in natura na Vila do Mar, direto do pescador, tá? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. Sempre avaliem, tá? A Benedita está dizendo, comprando in natura, quando leva para casa, tem que levar isopor com gelo? Depende. Também não, assim, a gente também não precisa ficar muito noiado nisso, não, tá? A não ser que a gente more longe e tudo mais, né? Mas, assim, se não for tão longe, dá tempo. Chegar em casa e botar na conservação. Agora, se você tem a oportunidade de levar um isopor com gelo para botar o alimento dentro, aí show, tá certo? Aí beleza, você consegue. E outra, melhor ainda, a gente tem que ter cuidado com o gelo que a gente está usando. Sabem disso, né? Sabe, porque quando vão beber uísque, não bota gelo em escama. Compra aquele mais caro, né? Que a gente tem que prestar atenção no gelo que a gente está utilizando. Porque se a água que for utilizada para a formulação do gelo, ela não for uma água ideal, ela tiver uma água, por exemplo, contaminada, o gelo vai estar contaminado também. E aí, nesse caso, a gente vai contaminar o alimento. Então, portanto, a gente usa gelo em cubo, que é o gelo com furinho no meio, tá? A gente não vai usar o gelo em escama porque a água que aquele gelo é formulado não é uma água potável, completamente limpa, como é o do gelo propriamente para consumo, certo? A carne, ela demora 4 graus, ela demora 72 horas, o tempo de armazenamento. Sobremesas, se for a 4 graus, 72 horas. Folhosos e frutas sensíveis, elas 10 graus, 72 horas. Por que 10 graus? Porque 4 graus, a fruta ela vai ter a pele, a cascazinha sensível queimada. A gente coloca uma temperatura maior. O alimento depois de cozido, 4 graus, 72 horas. Ovos, a 10 graus, dura 14 dias. Maionese, 4 graus, 24 horas. Isso só para vocês terem mais ou menos uma noção, né, de acordo com o tipo de alimento, tá? E aí, dentro desses processos, que a sobremesa, Luísa, ela vai ser muito relativo, tá? É muito relativo. Porque quando a gente está falando de sobremesa, isso vai ter muita coisa que vai depender. Inclusive, a quantidade de açúcar, tá? Quanto mais açúcar, mais a sobremesa vai durar. Agora, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com sobremesas que ela tem uma quantidade mediana de açúcar, porque tem micro-organismos deteriorantes, como é o caso dos fungos, que eles gostam de açúcar e eles gostam de frio. Então, se você, aqui também, quem é do interior gostar, vai saber do que eu estou falando. Se você compra, por exemplo, um bolo de milho, um bolo de macaxeira, que são bolos, né, bem mais molhados, e você demora 3, 4 dias na geladeira, ele já mofa.
fica todo mofado, tá? Por quê? Apesar de ser uma sobremesa. Porque os fungos gostam daquele tipo de alimento. É um alimento nutritivo, tem muito carboidrato, que fungo gosta, tem açúcar e tem uma temperatura baixa, tá? Pois é, aqui em casa não dura 3 dias, mas é por outro motivo, né? Não dura 3 dias porque eu vou lá e como, tá? Mas eu preciso criar vergonha na cara, porque eu tô fazendo o diabo do CrossFit e não serve de nada porque eu chego em casa e eu como uma tora de bolo do tamanho do planeta. Se o bolo tiver coco fresco, sim. Se tiver leite de coco fresco, também vai estragar mais rápido, porque eu vou estar dando ali carboidrato à torta e à direita para os micro-organismos. E aí eles gostam, né? Então eu tenho que ver. Coco, Benedita, bom você falar. A gente bota coco na sobremesa, no instante ela estraga, tá? Então a gente tem essa variação, certo, Luísa? Tem uns que vai... Por exemplo, pudim, eu faço pudim, eu só faço coisa gorda, tá? Eu faço pudim, ele demora na geladeira, tá? Quando eu não tô muito afim de comer, ele demora. Certo? E aí, gente, passando, por exemplo, passando agora, né, para a próxima etapa da conservação pelo frio, a gente tem o congelamento. Aí sim, no congelamento, tá? A gente vai falar, né? A Benedita está perguntando aí do congelamento, a gente vai já falar sobre isso. É uma operação na qual a temperatura de um alimento é reduzida abaixo do seu ponto de congelamento e uma proporção de água daquele alimento sofre uma mudança no seu estado, formando cristais de gelo. Presta atenção nisso aqui que é importante. Ela tem temperatura mais baixa do que na refrigeração, então o congelamento é de menos 10 a menos 40, e ela serve para conservação por longos períodos, tá? Meses, anos. Então, essa conservação aí pelo congelamento, ela demora muito tempo. Inclusive, para alimentos que, teoricamente, são super fáceis de estragar, como é o caso de carne vermelha. Por exemplo, no começo da pandemia, eu estava morando sozinho, né? Fui lá para o meu apartamento, fui morar lá, por conta da minha avó. E aí, o que acontece? Eu fiz lá uns bifes, e esses bifes eu temperei e congelei, para eu não precisar ficar temperando muito tempo. Aconteceu que eu voltei aqui para minha avó, e eu fiquei indo para o apartamento só uma vez ou outra, esporádica e tal. Só que toda vida que eu ia, eu fazia outra coisa, né? Macarrão e tal, e o bife congelado estava lá. Eu comi semana passada o bife, eu descongelei, né? Uma porção e fiz. Já estava com, sabe quanto tempo? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, quase 7 meses congelado. E estava bom, certo? Obviamente que ele não estava com a mesma textura e tudo que estaria se eu tivesse consumido com menos tempo. Mas o congelamento fez com que ele tivesse uma conservação aí por 7 meses. E estava tranquilo. Porque minha geladeira lá a gente não fica abrindo, então a bicha é potência, tá? O objetivo do congelamento: inibir o crescimento microbiano, e aí não é só diminuir, é inibir mesmo, porque a temperatura de congelamento, o micro-organismo não se multiplica, retardar os processos metabólicos e aumentar a vida de prateleiro, a validade daqueles produtos em supermercados. Esse congelamento, pessoal, ele permite o estoque dos alimentos classificados como perecíveis por período de tempo relativamente longo, sem alterações significativas em aroma, cor, sabor, textura e valor nutritivo. Agora, isso a gente tem que ter cuidado, tá? Em relação ao valor nutritivo, eu vou já explicar para vocês aquilo que eu disse na aula passada que eu ia falar hoje. Quanto menor a temperatura de armazenamento, mais lentas vão ser as atividades enzimáticas. Ou seja, quanto menor a temperatura de congelamento, mais inibido vai estar a destruição daquele alimento por micro-organismos e as enzimas formadoras desses micro-organismos. Certo? Então, eu tenho que prestar atenção nisso daí. O congelamento, ele impede a multiplicação, como a gente já falou.
Algumas espécies psicrófilas conseguem sobreviver à temperatura de congelamento, porém não se multiplicam. Ela pode reduzir a população microbiana, porque, na realidade, o congelamento e o resfriamento, diferente do que a gente fala com a conservação pelo calor, ela não mata o micro-organismo, ela faz com que ele fique parado. Mas quando a temperatura volta ao normal, ele volta a se multiplicar. O fogo não, o fogo ele mata o micro-organismo, certo? Então a gente tem que prestar atenção que aqui ele reduz a população microbiana, o congelamento, em alguns casos, não são em todos. E os esporos não são afetados, eles conseguem sobreviver à temperatura de congelamento, e o congelamento retarda as reações enzimáticas que a gente tem. E aí, pessoal, vamos entender aqui como é que a gente faz a escolha da temperatura de armazenamento, tá? Nesse caso, quando a gente tem aqui, ó, um termômetrozinho que vai de 20 graus até menos 20, vamos entender como é que a gente tem a relação com os micro-organismos nessa temperatura, tá? Quando a gente armazena a 10 graus, tem produção de toxinas por estafilococcus e Clostridium botulinum. Até 6,7, o estafilococcus ainda se multiplica. 6,5, o Clostridium botulinum se multiplica. 5,2, a salmonela ainda se multiplica. 3,3, a toxina botulínica do tipo E, ela ainda é produzida, tá? Quando a gente baixa para menos 8 graus, a gente vai parar a multiplicação das bactérias. Menos 10 graus, a gente para a multiplicação das leveduras. Menos 12, a gente para a multiplicação dos mofos. E a menos 18, a gente para praticamente todas as reações químicas. Então, por isso, que quando a gente trabalha em laboratórios e a gente quer armazenar alguns produtos para análise e tal, a gente guarda num freezer de menos 20 graus. Porque no freezer de menos 20 graus, não existe mais reações químicas ou bioquímicas. Então, ele vai permanecer aí por milênios, se duvidar, tá? Tanto é que até hoje a gente está indo na Antártida, no Polo Norte, fazer a prospecção no gelo daquela região para a gente coletar micro-organismos que foram armazenados lá naquele gelo há milhares e milhões de anos atrás, tá? Então, essas reações químicas cessam, o micro-organismo fica lá paralisado, tá certo? E aí, vamos entender os dois tipos de congelamento. Eu não sei vocês, mas um congelador desse daqui me deixa agoniado só de olhar, tá? Vamos entender aqui como é que a gente faz o congelamento. Presta atenção, que isso aqui é importante. É o que eu falei que eu ia contar o segredinho para vocês. Pessoal, existem dois tipos de congelamento. Existe o congelamento lento e existe o congelamento rápido. Na nossa casa, com o nosso refrigerador doméstico, congelador doméstico, a gente só consegue fazer o congelamento lento. A gente não consegue fazer congelamento rápido no refrigerador doméstico, no congelador doméstico, tá? Não conseguimos fazer. O congelamento lento, a temperatura ela vai diminuindo gradativamente até chegar no valor desejado, que é o valor de congelamento. Essa decreção aqui, esse decrescimento, perdão, de temperatura, ele pode demorar de 3 horas até 72 horas para a gente conseguir fazer com que haja o congelamento de todos aqueles produtos. Se a gente entope o congelador de coisa, ele vai demorar muito mais tempo, tá? Isso é o congelamento do nosso congelador doméstico. Nesse caso, pessoal, no congelamento lento, a gente tem a formação de grandes cristais de gelo no interior da célula
e nos espaços intercelulares. Eu vou mostrar uma figura para vocês, vocês vão entender isso. Durante o descongelamento, vai ter uma perda de suco celular, causando uma exudação, ou seja, vai liberar suco celular, que vai afetar a qualidade do produto final. Porque esse suco celular que é liberado, ele é rico em sais minerais, vitaminas hidrossolúveis e proteínas. Vamos entender daqui a pouco com a figurinha que eu vou mostrar para vocês. Aqui. No congelamento lento, pessoal, a gente sabe que a água que tem entre as células do meu produto e dentro do citoplasma do meu produto, ela começa a congelar e ela vai formando cristais. Só que como esse congelamento ele é lento, os cristais que são formados, eles são grandes e eles são desordenados. São pontiagudos, como qualquer cristal, e eles são desordenados, tá? E aí o que acontece? Como esse cristal ele é desordenado, ele perfura a parede celular ou a membrana celular das células daquele alimento. Então, ocorre uma perfuração. Quando eu descongelo esse produto, o que acontece? Essa parede celular ou essa membrana, ela vai estar toda perfurada e ela vai romper. E quando ela rompe, todo o suco celular vai ser liberado. Então, vai ser perdido citoplasma e vai ser perdido líquido intersticial. Dentro desse citoplasma, desse líquido, na realidade, que foi perdido, que foi liberado pela célula que foi rompida, eu vou perder vitaminas hidrossolúveis, eu vou perder proteínas, e eu vou perder, além de tudo, sais minerais. Então, nesse caso, pessoal, isso é uma desvantagem do congelamento lento, tá? Essa desvantagem que a gente tem no congelamento lento, porque a gente vai perder algumas dessas substâncias. Professor, como é que eu posso diminuir a perda dessas substâncias num congelamento lento? Eu utilizar na produção do meu alimento, no que eu estou cozinhando, no que eu vou fazer, aquele suco que foi perdido. Né? Então, eu vou tentar ainda diminuir aí um pouquinho essa perda que ocorreu, tá? E a gente tem, pessoal, o congelamento rápido. O congelamento rápido, ele não é feito em escala doméstica. A gente não consegue fazer no nosso congelador. Um congelamento que a temperatura ela é diminuída para menos 20 graus em 30 minutos. Então, é muito rápido. Como é que isso é feito? Ou você pode fazer uma imersão daquele alimento numa solução de sal, açúcar e álcool, para a temperatura já ficar muito baixa rapidamente, ou você utiliza líquidos que são criogênicos, ou seja, que servem para congelar, como nitrogênio líquido ou dióxido de carbono líquido. Você congela o alimento rapidamente. Isso é feito, pessoal, de forma industrial. Para que isso é feito? Porque no congelamento rápido, pessoal, o que acontece? A formação de cristais de gelo que não tem aquela ponta. Então, ele não é um cristal como a gente conhece. E ele é pequeno. Então, ele tem um formato de escama. E esse formato de escama é menos prejudicial ao alimento. Por quê? Porque no congelamento rápido, ele forma pequenos cristais de gelo em forma de escama que não vão rasgar, tá? A membrana ou a parede celular. E aí, quando você tem o descongelamento, a parede celular vai estar intacta e os nutrientes vão estar todos dentro da célula e você não vai ter perda, tá? A Benedita está perguntando que já viu a galera colocando lata de cerveja num balde com sal e gelo. Já viu isso? Eu vi sábado. Sábado eu vi. Inclusive, a galera que colocou a cerveja no balde de sal e gelo fui eu, tá? Mas acontece, tá? Acontece e fica só o filé para quem gosta, tá certo? Tá? A gente coloca
no sal e no gelo. Aí, por quê? Não só sal e gelo, tá? Coloquei sal, álcool e gelo. Mas por quê que isso faz com que haja o congelamento? Porque quando a gente coloca líquido, cerveja, refrigerante, seja o que for, dentro do gelo, ele vai atingir que temperatura, pessoal? Qual é a temperatura que a latinha de cerveja, de refrigerante, vai atingir quando ela está dentro do gelo? 0 grau, que é a temperatura da água, né? Quando eu coloco sal, quando eu coloco álcool dentro daquele gelo, eu diminuo o ponto de congelamento daquela mistura. Então, o ponto de congelamento, ele sai de 0 e passa para 4 graus, menos 4, menos 5, menos 6. Então, a temperatura da latinha, em vez de ficar em 0 grau, ela vai para menos 4, menos 5. Tá? Então, por isso que ela gela mais rápido. E aí, nesse caso, pessoal, quando eu tenho uma parede celular intacta, eu não vou ter a perda da forma como eu teria quando eu descongelo um alimento que foi congelado em forma lenta. E aí, o que a gente tem que fazer quando a gente vai ao supermercado? Os produtos congelados que são vendidos em supermercado, eles foram congelados industrialmente. Então, se eles foram congelados industrialmente, eles foram congelados por congelamento rápido. Então, dentro daquele alimento, os cristais de gelo vão estar todos organizados. Quando eu vou levando para casa, eu descongelo aquele alimento sem querer e eu levo de volta para o congelador da minha geladeira, ele vai recongelar. Só que agora, quando ele for recongelar, ele vai congelar de forma lenta. E aí eu vou ter perca nutricional, perdas nutricionais, porque vão formar grandes cristais de gelo. Então, o que eu tenho que fazer? Os produtos congelados têm que ser tem que serem os últimos a serem pegos no supermercado. E eu tenho que levar para casa o mais rápido possível, para que não dê tempo daquele alimento descongelar. Porque se ele foi congelado de forma industrial, com congelamento rápido, e eu chegar com aquele alimento congelado e botar no meu congelador, ele vai permanecer congelado. Então, ele vai permanecer com os cristais bem organizadinhos, certo? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas para quem gosta de churrasco, e eu sou churrasqueiro, né? Porque morei no Sul e aprendi a fazer churrasco lá, e gosto de churrasco. Quando sobra, por exemplo, um pouco de carne e a gente recongela, quando a gente vai fazer novamente, aquela carne que foi recongelada, ela perde muito líquido. Muito. Tá? Então, ela fica aquele líquido vermelho, né? Eu gosto de comer, Luísa, né? Bombril não é, porque tudo que foi metido com comer, eu gosto, certo? Porque boca foi feita para comer, né? E aí, quando você faz o churrasco com a carne que ela foi descongelada e depois ela foi recongelada, ela perde muito mais sumo. Ela perde o líquido muito, muito, muito. Que só avisando para vocês que tem gente que não gosta de carne mal passada porque diz que sai sangue. Aquilo não é sangue. Aquilo é o líquido intercelular que vai sendo liberado na carne mal passada, tá? Então, não é sangue, não. Pode comer. E aí, vamos lá. Partindo aqui, né, pro final dessa parte do congelamento. Carne boa é carne que a vaca tenta chifrar a gente ainda em cima da mesa. Essa é que é a carne gostosa. Os efeitos do congelamento, pessoal, é aquela em que a maioria dos micro-organismos não se multiplica, que é menos 0 grau, mas a gente ainda tem levedura, né? Que pode crescer a menos 10. O congelamento tem pouco efeito na redução da carga microbiana, porque ela não mata o micro-organismo, ela deixa o micro-organismo lá. Ficou nublado aqui. Do nada, a câmera... ela deixa o micro-organismo paradinho, mas ela não reduz a carga microbiana.
ela não elimina micro-organismos patogênicos. Então, se o alimento está congelado e eu vou consumir, depois eu tenho que fazer um outro método de conservação, que pode ser o calor. Eu descongelo e coloco para aquecer, né? É um excelente método de tratamento de carne com parasita, principalmente os parasitas da cisticercose, né? Então, a cisticercose suína, que é o cisticercocelulose, ele, quando está armazenado a menos 10 ou a menos 7,7, ele, depois de 4 dias, ele vai morrer. E o cisticerco bovis, que é o de carne bovina, a menos 10 graus, ele, em 3 semanas de congelamento, ele vai ser destruído. Tá? Então, ele também vai ajudar nesse tratamento de carne com parasita. E a vantagem do congelamento que a gente tem é que ele nem adiciona e nem remove compostos que estão presentes no alimento, não adiciona sabor ou aroma e nem altera o sabor natural. Vou dar um negócio aqui que vai ser polêmico, tá? Que o pessoal diz assim, eu não como comida requentada, porque comida congelada tem outro gosto, comida congelada tem outro sabor, comida congelada, etc, etc. Isso é lenda da cabeça de vocês, tá? Por quê? Porque o congelamento, né, ele não tira e nem inclui sabor ao natural, tá ok? E ele não diminui a digestibilidade e nem causa perda significativa do valor nutritivo, a não ser naquelas situações que eu falei para vocês, tá? E quais são as desvantagens? Os micro-organismos não são destruídos totalmente, esporos e toxinas são resistentes ao congelamento, então se eu tenho um alimento que já houve a produção de toxinas pelo micro-organismo, não vai ser destruída, ela vai permanecer lá, e quando eu descongelar, aquela toxina vai continuar, né, a sua ação, a sua atividade, e alimentos congelados, embalados de maneira inadequada, eles desidratam rapidamente, causando deterioração no aroma e na aparência. Então, obviamente, que quando a gente vai congelar, a gente tem que embalar para que não ocorra a desidratação daquele alimento, e aí sim, você vai ter perca, né, e tudo, tá? Então, vai congelar? Como é que você deve congelar o alimento? Vou explicar daqui a pouco, vamos só aqui para o descongelamento. O descongelamento, óbvio, é o inverso do congelamento. Eles passam da temperatura de congelamento para até 4 graus. Pode utilizar o forno micro-ondas para se descongelar mais rápido. Isso não vai causar perda, né, do alimento, tá? Se você utilizar o micro-ondas. E é um procedimento mais indicado e seguro quando você vai utilizar o alimento. Como é que o descongelamento deve ser feito? Presta atenção. Quando você vai congelar o alimento, pessoal, geralmente é o ideal você porcionar o alimento em quantidades menores de, no máximo, 2 quilos. E olha que 2 quilos é muito, tá? Então, nesse caso, você porciona o alimento e você coloca em recipientes que não sejam maiores do que 10 centímetros de tamanho. Por quê, professor? Quando a porção é muito grande, demora muito tempo para a parte do meio do alimento ele congelar. E aí, enquanto aquele meio não congela, os micro-organismos ali dentro podem continuar se multiplicando. Isso vai ser um problema. Além de que, quando você porciona, é muito mais fácil você descongelar uma parte e deixar as outras congeladas para que você não fique congela, descongela, congela, descongela, porque isso estraga o alimento, tá? Após o descongelamento, o produto deve ficar na geladeira e ser consumido em 48 horas, caso não seja utilizado imediatamente. E a gente não deve recongelar nem alimento cru e nem pronto, porque o recongelamento ele causa perda no alimento e ele estraga o alimento. Então, como é que a gente faz o descongelamento, pessoal?
esqueça aquela história de descongelar as coisas fora da geladeira, com embalagem aberta, ou famoso, bota o alimento dentro d'água, né? O alimento assim, dentro d'água para descongelar. Esquece isso, pelo amor de Deus. Se você congelou o alimento para que o alimento se mantenha com uma qualidade microbiológica boa, e você inventa de descongelar o alimento botando dentro de uma vasilha d'água, recontaminou o alimento que estava ali com os micro-organismos todos paradinhos. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Como é que a gente descongela as coisas, Benedita? E aí, sua aula de congelamento? Na geladeira. Então, a gente descongela o produto na geladeira. Eu vou utilizar o frango amanhã, coloco na geladeira hoje, para ele ir descongelando aos poucos, tá? Não vai aceitar. A vovó não vai aceitar descongelar na geladeira. É outra coisa que eu já lavei minhas mãos, desisti, tá? Não falo mais. Mas a gente descongela na geladeira, coloca no dia anterior. Ou então, se você decidiu que vai fazer naquela hora e o produto está congelado, coloca no micro-ondas. Descongela no micro-ondas. Mas jamais deixa o produto descongelando do lado de fora ou dentro de uma vasilha com água, tá? Tá errado. Tá errado. Ok, pessoal. Então, essa foi nossa aula hoje de congelamento, né? De métodos de conservação. E aí, pessoal, a gente vai agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre a prova. E aí, como eu vou falar para vocês agora sobre a prova, para quem estava desesperado para eu postar a aula da semana passada, é essa aula. A gente está terminando hoje. E aí, nesse caso, né, como a gente está terminando hoje, eu vou postar a aula completa da semana passada e da hoje. Em relação ao leite de coco, que foi o que você perguntou? Deixa eu ver. O congelamento de leite de coco fracionado em porções pequenas demora quanto tempo? Meses, tá? Demora meses para estragar. A minha mãe disse que era imundície guardar os vegetais folhosos sem lavar. Não vou discutir com sua mãe, Matheus, tá? Mãe sabe de tudo, né? Agora, tem que ser guardado sem lavar, tá? A gente depois... Agora, diga para ela que tem que guardar num ambiente... como é que chama? Num ambiente separado, tá? Não mistura com as outras coisas para você não contaminar as outras coisas. Mas aí você deixa ele lá. Porque se a gente lava os folhosos antes de guardar na geladeira, a gente está colocando umidade em cima daquele vegetal. E bactéria gosta de umidade, fungo gosta de umidade. Então, quando a gente coloca a umidade junto com aquele vegetal, ele vai estragar muito mais rápido. Porque as bactérias vão se multiplicar, porque você deu para ela o que ela mais gosta, que é a umidade. Então, a gente deixa uma gaveta separada, que é uma gaveta suja, mas ela está separada dos outros alimentos. Então, você coloca os folhosos lá na gavetinha, deixa aquela gaveta suja, não tem problema. Quando for usar, você tira da gaveta, lava, bota o hipoclorito, faz todo aquele procedimento, 1 litro d'água, uma colher de hipoclorito, deixa 10 minutos, e aí, como você já vai usar, não tem problema, porque ele não vai estragar pelo fato de ele estar úmido. Agora, faça o teste. Lave aí uma cebolinha, principalmente, e bote na geladeira. No outro dia, ela está toda com a baba por conta das bactérias que começaram a se multiplicar ali por conta da água da lavagem. Tá certo? Então, cuidado quando vocês forem colocar as coisas na geladeira. E já que sua mãe está ouvindo, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na aula passada. Tá? Se a mãe da gente diz que não pode colocar coisa quente dentro da geladeira porque estraga, é mentira, tá? A gente tem que colocar os alimentos ainda quentes dentro da geladeira para que eles não fiquem estragando do lado de fora.
Qual é a diferença? A geladeira vai consumir energia mais um pouquinho. Só que a energia que a geladeira consome é aquela que você não vai gastar com os remédios para dor de barriga, tá? Então, guarda direitinho, com o alimento ainda quente. Ninguém vai comer mais? Bota na Tupperware e bota na geladeira, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos falar agora aqui sobre a prova, certo? Então, deixa eu só tirar aqui a aula. Já eu vou... Essa aula, né? Eu vou postar para vocês, tá? Aí ela está em conjunto, conservação pelo calor e conservação pelo frio, na mesma aula. Deixa eu abrir aqui a prova para vocês. Essa prova estava fácil demais. Pelo amor de Deus. Pronto, vamos nós. Compartilhar aqui com vocês. Pronto. Ver quando vocês estiverem conseguindo ver aí. Acho que agora já dá para ver. Então é o seguinte, vamos lá. Eu coloquei uma situação para vocês, tá? Nessa situação, a gente é uma situação do nosso dia a dia, tá? Então, falando sobre ela, vamos lá. Observe a situação abaixo, responda ao que se pede. Você foi para uma hamburgueria muito famosa aqui em Fortaleza, pois todos os seus amigos já haviam ido e recomendavam, no domingo, para jantar com sua família. Chegando lá, todos pediram os sanduíches e você resolveu comer um hiper super X tudão, né? Isso é como é que chama? Baseado em fatos reais, né? Porque eu só como o hiper super X tudão. Direito a presunto, queijo, calabresa, bacon, hambúrguer e maionese da casa. Ao chegarem os sanduíches, todos comeram com refrigerantes e batata frita e foram para casa. Na segunda-feira, durante a noite, então, para você ver, ó, como você tem que pensar nas coisas, tá? Ele comeu no domingo. Já na segunda, ele começou a sentir diarreia, febre, dor abdominal e vômito, que persistiram por 3 dias. Além disso, você recordou que havia encontrado um fio de cabelo dentro do sanduíche, mas na hora nem tinha ligado. Ao entrar... Então, você prontamente fez uma reclamação nas redes sociais e foi até o estabelecimento solicitando ao responsável para dar uma olhada na cozinha. O mesmo fez uma certa resistência, mas cedeu. Ao entrar na cozinha, você se deparou com um funcionário sem touca, outro de bermuda, com a barba enorme, janela aberta, além de sacos de alimentos manipulados na própria hamburgueria, alimentos manipulados na própria hamburgueria, que deveriam estar na geladeira e estavam em cima do balcão, sem refrigeração. Além disso, o chão da cozinha estava bem sujo, assim como a maioria dos móveis. Ok, fechamos aí nossa historinha, tá? O fio de cabelo foi aleatório. Exatamente, o fio de cabelo foi aleatório, tá? Porque também eu não podia dar a prova aí de baba para vocês, né? Tinha que fazer vocês raciocinarem um pouquinho. Então, qual foi das nossas aulas? Em qual foi das nossas aulas que nós falamos em fio de cabelo? Vocês lembram eu falando aí de fio de cabelo? Nenhuma a gente falou de fio de cabelo. Quando a gente está falando de alimentos manipulados, mão, aí é outra coisa. Mas nós falamos bastante sobre o quê?
Eu até dei exemplo, maionese. E na aula, sabe o que foi que eu disse para vocês? Vê se alguém lembra. Quando eu falei maionese. Teve uma aula que eu dei a resposta da prova para vocês. Eu disse, gente, em qualquer prova de concurso que vocês forem fazer e tiver falando de maionese, é meio caminho andado para ser salmonela. E eu ainda disse assim, teve uma questão que a galera botou lá, salada de maionese. E a salada de maionese, ela é feita com batata e maionese, que é feita com ovo, que tem salmonela. Então, na aula, para quem assistiu aí os vídeos, eu dei a prova para vocês, tá? Então, vamos lá. E maionese caseira, como é manipulado no próprio estabelecimento, a gente usa o ovo cru na hora de fazer a maionese, né? E aí, qual é o provável diagnóstico desse paciente? Infecção por salmonela ou salmonelose, certo? É o diagnóstico do paciente. Qual é o patógeno envolvido? Salmonela. Qual seria o provável alimento envolvido no processo apresentado? A maionese caseira. O provável alimento. Por que eu digo provável? Porque eu não posso garantir. A gente falou que na microbiologia de alimentos a gente só garante que o micro-organismo é o causador de alguma coisa quando a gente analisa. Por isso que eu estou dizendo aqui que é o provável, tá? Como provavelmente ele... Não, perdão. Como esse... É essa mesmo. Como esse micro-organismo é identificado? Aí, né, você tem que colocar lá que o alimento, que o micro-organismo é identificado através de análises microbiológicas em laboratório, e aí você pesquisaria, aí tem várias formas de você fazer, né, com os meios de cultura, se você colocar lá, análise de salmonela, você acha como é que ele é feito. Pode ser utilizado em laboratório, com meios de cultura, aí se você ainda foi mais para frente, você vai dizer que ele foi analisado com meio Rectoen, Salmonella shigella, aí avaliou e a salmonela era um micro-organismo entérico, que ele metaboliza carboidrato, né? Então, tem várias formas de vocês responderem como é que ele é identificado, tá? Como provavelmente ele contou ali com... Oh, meu Deus do céu. Como provavelmente ele contaminou o alimento. Você podia trabalhar de duas formas. Você podia dizer que ele contaminou o alimento porque o ovo que foi utilizado para a produção da maionese, ele estava contaminado. Ou você pode ir mais lá para trás, que a salmonela, ela já vem contaminada, né, do ovo, diretamente da galinha lá na granja que pôs aquele ovo. Então, uma das duas formas, tá? Como é que é tratada essa patologia? A salmonelose, pessoal, ela é uma patologia que você pode tratar de forma sintomática, você pode tratar com hidratação do paciente, né? É uma forma de tratamento. Na realidade, é a principal forma de tratamento, tá? Por quê? Porque você vai reidratar um paciente que ele está perdendo água por conta da diarreia. Em casos mais graves, você faz a utilização de antibióticos. No caso que o paciente ele está mais grave, quando a pessoa tem um risco ou quando aquela bactéria entrou na corrente sanguínea e saiu do intestino. Aí você tem que usar antibiótico para que ela não cause uma infecção generalizada. Mas o normal do tratamento da salmonelose é um tratamento sintomático, com reidratação oral
ou reidratação venosa, tá certo? Ok. Você, como microbiologista, o que diria para a população em relação à prevenção dessa patologia e o que fazer ao sentir os sintomas? Como é que você previne a salmonelose? Primeiro de tudo, a gente tem que ter boas práticas de higiene. A gente previne utilizando ovos de locais que eles sejam conhecidamente aprovados no Ministério da Agricultura. A gente previne a salmonelose cozinhando os ovos. A gente previne a salmonelose utilizando maionese que passou por processo, por exemplo, de pasteurização e que não foi utilizado o ovo cru. A gente pode prevenir, né, a salmonelose não utilizando a maionese caseira. Então, tem várias formas, né, que a gente não comer ovo de gema mole, somente ovo cozido, ou, né, estrelado ou estralado, como a gente chama. E se você sentir os sintomas, apesar da Lila, que eu também amo, tá? Amo o ovo da gema mole. Se você sentir os sintomas, tá? Você faz uma reidratação oral em casa. Se os sintomas persistirem por mais de 72 horas, de 36 a 72 horas, você procura o pronto-socorro para fazer uma reidratação venosa, para combater a desidratação. Ok. Viram como a provinha estava fácil? Consegui responder a prova em 5 minutos. Não, se alguém tiver colocado outro micro-organismo, a gente tem como considerar as outras questões. Se, por exemplo, falou que era na maionese, pode não ter dito que era salmonela, mas não vai perder a questão. Se você, aqui na última questão, se você, por exemplo, cadê? A prevenção dessa doença, se você colocou que era Staphylococcus e disse na última questão que era como é que prevenia a infecção por Staphylococcus, você ganhou a questão, tá? Se você colocou que era Staphylococcus e disse como é que o micro-organismo era identificado, o Staphylococcus, ganhou a questão, tá? Então, não é porque você errou a primeira que você vai errar todas, não. Oi, Matheus. Professor, eu confundi com a Escherichia coli. Porque, como você falou na questão, que lá o ambiente era sujo, né? E sobre a maionese, eu achei que poderia contaminar as outras pessoas que estavam com você, entendeu? Por isso mas presta atenção. Quando a gente está falando de um ambiente sujo, por exemplo, tá? O maior risco de contaminação não é nem por Escherichia coli, é por Staphylococcus aureus, porque ele é o micro-organismo que está nas nossas vias aéreas e na nossa pele, tá? Uhum. Só que, se você tiver colocado lá Escherichia coli, você perdeu a primeira questão. Não significa que você vai ter errado as outras, não, tá? Entendi. Se você colocou Escherichia coli e disse as coisas relacionadas a ela, eu vou considerar. Tá? Beleza. Então. Beleza? Eu quebrei a cabeça com isso aí porque você botou um parágrafo inteiro falando só da sujeira do ambiente, entendeu? Sim, sim. Por causa que ela é fácil de se contaminar em ambientes sujos e tal. Esse daí, gente, é um caso clínico que a gente chama, né? Uma situação clínica, que é o que a gente encontra na prática. Porque a pessoa que está relatando aquilo dali, ele não sabe o que é. Né? Então, ele teve que relatar tudo. Ele encontrou um cabelo, então tem que colocar que encontrou um cabelo. O ambiente estava sujo, tem que colocar que estava sujo, tá certo? Mas não se preocupem com vocês terem errado a primeira questão. Aí vocês podem acertar as outras, não é porque errou a primeira que errou a prova toda, não. Certo? Quem colocou aí, deixa eu ver, alguém colocou enterocolite por salmonela, tá certo. Intoxicação alimentar, não tá certo, tá?
Intoxicação alimentar, Dalila, por que não está certo? Porque as intoxicações alimentares, elas são muito rápidas. Lembra que a gente falou? Quando tem uma toxina, se ele comeu no domingo à noite, na madrugada da segunda, ele já começaria a sentir os sintomas. Ele só sentiu os sintomas na segunda noite, que é o tempo necessário para a bactéria se multiplicar e causar o problema, tá? Ok, pessoal? Certo. Ok, não temos mais dúvidas aqui no chat. Tá? Mas não se preocupem. Na primeira, sim. Na primeira, somente salmonela, tá, Vicente? Na primeira, só salmonela. As outras, não. As outras aí, dependendo do que vocês colocaram na primeira, eu vou considerar pelo que vocês colocaram na primeira. Você colocou salmonela, eu vou avaliar todo o restante da prova contando com salmonela. Se você colocou Staphylococcus aureus, eu vou contar todo o resto da prova como se fosse uma análise de Staphylococcus aureus e por aí vai. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Tipo assim, o Vicente colocou na primeira questão, Staphylococcus aureus, ele errou a primeira questão, perdeu. Mas se ele botar lá na última, como é que se previne a contaminação por Staphylococcus aureus, ele acertou, a questão está certa. Entendido? Sim? Sara disse que sim. Ok. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, terminamos nossa avaliação. Nossa avaliação é ótimo. Nossa aula de hoje. Deixa eu